Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 5º domingo da Quaresma. Nesse itinerário quaresmal já estamos, portanto, finalizando este tempo, já às portas da celebração da Semana Santa e, consequentemente, também da Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, através do Tríduo Pascal. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, se apresenta como aquele que é o Senhor da vida, somente fazendo uma retrospectiva de pelo menos 3 domingos atrás. Nós tivemos o Evangelho da Samaritana, onde o Senhor se apresentou como aquele que é a água que jorra para a vida eterna, né? Também como aquele que é a luz do mundo, no domingo passado, e hoje como aquele que dá a vida. Ele é o Senhor da vida. A doença e a morte do amigo Lázaro vão se constituir uma ótima oportunidade para uma profissão de fé em Jesus, que se aproxima como a ressurreição e a vida. Entre as ressurreições operadas por Cristo, né? A ressurreição de Lázaro tem uma importância fundamental, pois se trata de um morto que está no sepulcro já há 4 dias. A resposta dada por Jesus àqueles que lhe anunciam a doença de Lázaro, é muito interessante isto. Jesus vai dizer: essa doença não leva à morte, é antes para a glória de Deus. E, nesse sentido, a glória de que fala Cristo, aqui vai dizer Santo Agostinho, é exatamente, nas palavras de Santo Agostinho, essa glória não foi um ganho para Jesus, mas proveito para nós. Portanto, diz Jesus que a doença não é de morte, porque aquela morte não é para a morte, mas antes em ordem ao milagre pelo qual os homens crescem, no conhecimento de Cristo, e crescendo nesse conhecimento de Cristo, manifestam, portanto, a sua fé nele, e deste modo evite-se exatamente a verdadeira morte. É, portanto, encantador o diálogo entre Jesus e Marta no momento do encontro deles, lá na ocasião, em que Jesus chega a casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Eu sei, disse Marta, que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Creis isto? Disse ela: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Segundo Santo Agostinho, falando a respeito desse trecho do Evangelho, o pedido de Marta é um exemplo de oração confiante e também de abandono nas mãos do Senhor, que sabe melhor que nós aquilo que nos convém. Por isso, não lhe disse: rogo-te agora que ressuscites, meu irmão. Somente disse: sei que tudo podes e fazes tudo o que queres, mas fazê-lo fica ao teu juízo, não aos meus desejos. Eu sou a ressurreição e a vida. Estamos, portanto, diante de uma das definições concisas que Jesus deu de si mesmo. É a ressurreição, porque com a sua vitória sobre a morte é causa de ressurreição para todos nós, seres humanos. O milagre que vai realizar com Lázaro é um sinal desse poder vivificador de Cristo. Assim, pela fé em Jesus Cristo,
que foi o primeiro a ressuscitar entre os mortos, nós cristãos estamos seguros de ressuscitarmos também um dia como Cristo ressuscitou. E assim como nos revela a própria palavra divina no Novo Testamento, a partir dos evangelhos e também das cartas apostólicas, das cartas paulinas. Por isso, para quem tem fé, a morte não é o fim, mas a passagem para a vida eterna, uma mudança de morada, como diz um dos prefácios da liturgia dos defuntos. Bonitas essas palavras, e convém sempre relembrá-las. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. E aí, São João, no versículo 35 do Evangelho de hoje, um versículo brevíssimo, diz assim: e Jesus chorou. Podemos contemplar a profundidade e delicadeza dos sentimentos de Jesus. Se a morte corporal do amigo arranca lágrimas do Senhor, que não fará a morte espiritual do pecador causa da sua condenação eterna? Disse ainda Santo Agostinho a respeito. Cristo chorou, chore também o homem sobre si mesmo. Por que chorou Cristo, senão para ensinar o homem a chorar? Choremos nós também, mas pelos nossos pecados, para que voltemos à vida da graça pela conversão e pelo arrependimento. Não desprezemos as lágrimas do Senhor que chora por nós, pecadores. São José Maria Escrivá, também tratando disto, ele vai dizer o seguinte: Jesus é teu amigo, o amigo, com um coração de carne como o teu, com olhos de olhar amabilíssimo, que choraram por Lázaro, e tanto como a Lázaro te ama a ti. De qualquer forma, prezados irmãos e irmãs, a volta à vida de Lázaro é sinal de nossa ressurreição, ressurreição futura, e demonstra o poder de Jesus sobre a morte. Ele é a ressurreição porque é causa da ressurreição final de todos os tempos. É a vida, porque a vida divina, a vida plena nos é dada por Ele, com Ele e nele. Ao aproximar-se a Páscoa, nesse percurso quaresmal que estamos realizando, o relato da ressurreição de Lázaro é, portanto, para cada um de nós uma exortação, para que nos libertemos cada vez mais do pecado, confiando no poder vivificador de Cristo, que quer tornar cada um de nós participantes de sua própria ressurreição. Mais uma vez, recorro aqui a Santo Agostinho, que vê na ressurreição de Lázaro uma figura do sacramento da penitência. Dirá ele: como Lázaro do túmulo, sais tu também quando tu te confessas. Pois, o que quer dizer sair senão manifestar-se como vindo de um lugar oculto? Mas, para que te confesses, Deus dá um grande grito, chama-te com uma graça extraordinária. E assim como o defunto saiu ainda atado, também o que se vai confessar ainda é réu, para que fique desatado dos seus pecados. Disse o Senhor aos seus ministros: desatai-o e deixai-o andar. E aqui é muito interessante essas palavras do nosso Senhor, porque esse desatai-o e deixai-o andar tem uma relação direta com aquelas palavras que nosso Senhor Jesus Cristo disse em outra parte, em outro evangelho, lá no capítulo 18 de São Mateus, quando ele coloca o seguinte: o que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, aplicar esse fato à ressurreição espiritual da alma em pecado que recobre a graça
Deus quer a nossa salvação. Portanto, jamais havemos de desanimar no nosso afã e esperança por alcançar essa meta. Nunca desesperes. Morto e corrompido estava Lázaro, já fede, porque há 4 dias que está enterrado. Diz Marta a Jesus: se ouvires a inspiração de Deus e a seguires, Lázaro, vem para fora, voltarás à vida. Jesus declarou solenemente a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Essa é uma pergunta também que Nosso Senhor dirige a cada um de nós hoje. Uma interrogação que certamente nos supera, ultrapassa a nossa capacidade de compreender e exige que confiemos firmemente nele, como ele se confiou ao Pai. A resposta de Marta, então, ela é exemplar para nós. Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Sim, ó Senhor, também nós acreditamos, podemos dizer, não obstante as nossas dúvidas e as nossas obscuridades. Cremos em Ti porque Tu tens palavras de vida eterna. Desejamos acreditar em Ti, que nos infundes uma confiável esperança de vida para além da vida, de vida autêntica e repleta no Teu reino de luz e de paz. Pela fé em Jesus Cristo, que se apresenta para nós hoje como vida e ressurreição, resolve-se a questão mais fundamental do homem. A vida de Jesus nos garante: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então, que a Quaresma ela nos ajude na conversão rumo à Páscoa. Como discípulos missionários, devemos, portanto, ajudar os muitos Lázaros que estão no sepulcro, esperando por quem grite: Lázaro, vem para fora. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.